Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui Pastor Gesane com mais uma palavra do dia. Espero que vocês tenham sido edificados pela palavra de Deus através dessas mensagens. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, faça seu comentário. E se essas palavras edificarem a sua vida, por gentileza, transmita para os seus amigos e colegas. A palavra do dia de hoje está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até ao 52. Mas eu gostaria de enfatizar o versículo 46. Diz assim, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A mensagem do dia de hoje, eu quero trazer um título para ela: 3 dias sem Jesus. Maria e José foram levar Jesus ao templo já no início da sua adolescência. Na volta, perderam Jesus de vista e na procura passaram 3 dias ao todo sem Jesus. A minha pergunta de hoje: você aguentaria ficar 3 dias sem Jesus? 3 dias sem falar com Jesus? 3 dias sem a presença de Jesus? 3 dias sem contato com Jesus? Você já pensou como seria 3 dias sem Jesus? Você já pensou se estaria preparado para ficar sem Ele? Você já passou 3 dias sem Jesus? Vamos comparar essa experiência de Maria e José, naquele momento em que perderam Jesus de vista, com a situação de quem se afasta da presença de Jesus. Por que às vezes perdemos Jesus de vista? No versículo 43 dá essa resposta: porque passamos à sua frente. Maria e José não estavam ao lado, não estavam a um passo atrás. Eles passaram à frente de Jesus. Então, o grande problema, às vezes, de nós perdermos Jesus de vista é que nós tomamos atitudes próprias, sem consultar Jesus, sem andar com Jesus, sem falar com Jesus. E aí depois as consequências vêm e você às vezes diz: parece que eu joguei chiclete na cruz. Não, você simplesmente agiu por conta própria, passou à frente. Para nós termos a presença do menino Jesus, de Jesus na nossa vida, do Espírito Santo, precisamos estar com Ele, nunca passar à sua frente, sempre falarmos com Ele o passo que devemos seguir. Versículo 43 diz assim: ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Os pais de Jesus foram caminhando, achando que Jesus estava junto e passaram à sua frente. Muitas vezes em nossas vidas nós fazemos isso. Tomamos as nossas decisões e vamos caminhando achando que Jesus irá atrás. Mas assim a ordem está errada. Por quê? Porque Jesus sempre deve estar em primeiro lugar e nós o seguirmos eles. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você tem passado na frente de Jesus em suas decisões, peça ao Senhor para tomar a frente da sua vida. Outra coisa, por que pensamos que Ele está onde não está? O versículo 44, pensando porém estar Ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. José e Maria pensaram que Jesus estava no meio dos amigos, no meio dos parentes, mas não estava. Então nós perdemos Jesus porque às vezes pensamos que Ele está aonde não está. Vários jovens, vários irmãos ficam no meio de turmas de amigos pensando que está servindo a Deus. Até mesmo com pessoas da igreja. Cristãos nominais se enganam porque o pecado e o diabo muitas vezes transveste de religiosidade. Tiago 19 e 2 Coríntios 11 e 14 fala a respeito desse assunto. Cuidado com quem anda, jovens,
irmãos, amigos. Cuidado onde você vai. A Bíblia diz que as más conversas corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Avalie as suas companhias, avalie os seus lugares que vocês estão frequentando, se estão de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que nos afasta da presença de Jesus, porque procuramos Ele no lugar errado. Tem muita gente que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas se eu quiser ir para o Rio de Janeiro e comprar uma passagem para São Paulo, eu não vou chegar no Rio de Janeiro. Eu tenho que ir no caminho certo. Eu tenho que ir procurar o lugar certo. Versículo 44. Então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos, além de passar na frente de Jesus e pensar que estaria com pessoas que não estavam, José e Maria também procuraram no lugar errado e perderam tempo. Eu quero te dar uma orientação pastoral. Procure uma igreja mais perto da Bíblia, ainda que seja longe da sua casa. Como assim? Procure uma igreja que pregue a genuína palavra de Deus, ainda que ela não seja perto da sua casa, ainda que ela não seja perto do seu bairro, mas sirva a Deus com integridade, sirva a Deus em verdade e espírito. Você, jovem, você, irmão, é muito tentado a procurar Jesus no lugar errado. É muito levado pelas amizades. Mas qual seria o lugar certo de procurar Jesus? Onde você está procurando Jesus? Não perca tempo. Procure Jesus no lugar certo. Como podemos encontrar Jesus? Olha, o versículo 45 nos traz a resposta. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. A melhor decisão que José e Maria tomaram foi retornar para Jerusalém e recomeçar a sua procura. Se você perdeu Jesus de vista há um dia, há um mês, há um ano, há anos, volte para a casa de Deus. Lá é o lugar certo de encontrar Jesus. Procure servos de Deus. No versículo 46, que eu enfatizei aqui nessa palavra de hoje, palavra do dia, diz assim: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Quando os pais de Jesus, Maria e José, encontraram, viram que estava na casa de Deus e no meio do servo do Senhor, se abastecendo do quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Assim também você, irmão, você, amigo que está nos ouvindo, procure amizades que sejam servos de Deus, verdadeiros servos de Deus. Tem um profeta do Velho Testamento que disse em certo momento da sua vida que era só ele que servia a ele. Aí Deus disse: não, ainda tem 7.000 fiéis na terra que não se rendem a Baal. Procure também verdadeiros fiéis. Ainda existe milhares na sua cidade, no seu bairro, no seu país, que não se curvaram às idolatrias, aos prazeres que a vida oferece, aos prazeres que o mundo oferece. Se você perdeu Jesus de vista, encontre alguém que esteja mais forte que você para te ajudar. Seja um discípulo, seja um discipulador. E para isso, você convém ouvir a palavra de Deus. Versículo 47. Todos que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Versículo 49. Não sabieis que me cumpria estar na casa do meu Pai? Quando Jesus foi encontrado, o que estava fazendo? Conversando sobre as Escrituras. Jesus era guiado pela palavra de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra que se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Mesmo que você não entenda tudo na Bíblia, como José e Maria não entenderam naquele momento, no versículo 50, guarde a palavra em seu coração.
porque o Espírito Santo te ensinará e fará lembrar quando você precisar. O Evangelho de João 14:26 afirma isso. A Bíblia é o meu e o seu GPS. Ele é o mapa que te guia para um destino verdadeiro e feliz com a presença de Jesus. Não perca Jesus de vista. Versículo 52 diz assim: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus queridos, o momento nosso na terra é muito curto. Vivemos, nascemos, vivemos e morremos. É tempo de você crescer espiritualmente e fisicamente. Como o corpo muda com o tempo, eu fico olhando, até pouco tempo pensava ser um garotão. Hoje eu já me olho, vejo as rugas, vejo crianças me chamando de vovô. O tempo tem passado, graças a Deus por isso, não é? Mas nós devemos ter um tempo de plenitude e para a glória de Deus, um tempo guardado para Deus, que nós possamos estar aprendendo coisas novas a cada momento, porque a juventude, ela vai passar e nós precisamos de um crescimento espiritual rápido. Seja um homem ou uma mulher de Deus, com a presença de Deus, de Jesus, em 3 áreas da sua vida: físico, a sua estatura, mental, sabedoria, espiritual, com a presença e a graça de Deus. Só assim você vai ser feliz por inteiro. Nunca passe à frente de Jesus, aquela procura em lugares errados, e nem pense que Jesus está aonde não está. Jesus ama muito você. Que Deus te abençoe e que você não fique nem um dia sem a presença de Jesus na sua vida. Essa é a palavra do dia com o pastor Gesaine. Eu quero orar com você, e eterno Deus. Eu quero te pedir, meu Deus, que abençoe esta pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Que a bênção do Eterno seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que ele não perca, Senhor, nem um dia da tua presença. Não perca, Senhor, de vista, mas em que todos os dias ele esteja na tua presença, glorificando, exaltando o teu nome, buscando a orientação, não passando à sua frente, não procurando aonde o Senhor não está. Que ele possa te procurar no lugar certo, que o Senhor possa o encontrá-lo e abençoá-lo, e ele seja um discípulo, um discipulador, uma bênção nas tuas mãos nesses últimos dias. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, grande abraço, mais uma vez, pastor Gesaine, com a palavra do dia. Se essa palavra te edificou, se inscreva no meu canal, dê um like e também compartilhe com seus amigos para que nós possamos continuar levando a palavra de Deus. Grande abraço, Deus abençoe.